www.radiorenovo.centercast.com.br e www.zeno.fm/Rádio Renovo. Rádio Renovo São Paulo, operando pela web através das plataformas YouTube, Facebook, Zeno Média, Spotify e Rádiosnet. Muito bem, meus queridos irmãos ouvintes da Rádio Renovo de São Paulo e você que está acompanhando agora também pelo canal do YouTube da Rádio Renovo. Eu sou o pastor Rogério Batista e peço a Deus que abençoe você grandemente. Estamos aí com mais um quadro, A Renovo Responde ou Tenta. Hoje nós responderemos a pergunta do nosso amigo missionário Robson, de Jequié, Bahia, que fez uma pergunta muito interessante e vale a pena compartilhar com os irmãos. Vamos então à pergunta do quadro A Renovo Responde ou Tenta. Na Rádio Renovo, o quadro A Renovo Responde ou Tenta. Participação do ouvinte. Vamos então à pergunta do nosso amigo missionário Robson. Quero saudar o pastor Rogério Batista com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero fazer uma pergunta ao programa Responde ou Tenta. E a pergunta é: como a igreja deve tratar um irmão transgressor da doutrina do Senhor? É um pouco difícil nos dias atuais, né? Tratar um irmão transgressor da doutrina de Cristo, como a igreja deveria tratar. Bom, por que eu falo assim, é um tanto difícil hoje em dia? Porque nunca se viu, em toda a história, tanta exaltação à fraqueza humana. Eu não sei se vocês notaram, mas hoje em dia é grande o número de igrejas antropocentristas. É grande o número de igrejas que tem por objetivo acalentar os pecadores e dizer que eles são uma vítima da sociedade ou uma vítima do diabo. Costumam dizer que não, isso que você está fazendo não é você, e é o mal que está em você. Então, o principal o objetivo é eliminar o mal que está em você e nunca dar a essa pessoa a responsabilidade de assumir os seus erros. Tem acontecido muito hoje em dia. Nos tempos bíblicos, podemos ver que era bem diferente a história. Era muito diferente mesmo. Até mesmo no tempo da Reforma Protestante, onde houve muitos embates acerca de doutrina. E podemos ver que até mesmo os pais da igreja passaram por muitos problemas acerca dos hereges. Olha, podemos ver que o último dos apóstolos, João, ele teve que combater veementemente o arianismo, porque o Ário, né, ele havia dito que Jesus Cristo ele não poderia vir em carne, porque a carne, o corpo, ele é essencialmente mal. Então não poderia ser, não era inconcebível que Jesus Cristo ele fosse homem. Então ele sugeriu que essa doutrina, né, da humanidade de Cristo ela não era aceita. Então João ele teve que combater isso fortemente. Bom, é só um exemplo. Nós podemos ver no tempo de Paulo, quando Paulo ele fundou as igrejas, dentre elas a igreja de Coríntios, né, dos Coríntios, a igreja de Corinto, foi algo realmente terrível, porque
era uma igreja pagã, ou seja, ela veio do paganismo e se converteu a Cristo, porém ainda havia muitos costumes pagãos, porque sabemos que os gregos eles eram essencialmente idólatras e também filósofos, né? Eles cultuavam tanto a idolatria como a filosofia. E os coríntios, ao se converterem, eles se achavam espirituais demais, mas o apóstolo Paulo disse que eles eram meninos, na verdade, meninos na fé. E uma coisa interessante aqui, quando Paulo repreendeu severamente os coríntios, é principalmente no capítulo 5, onde há relato de um caso de fornicação terrível mesmo, porque um homem ele estava abusando da mulher do seu pai. E o apóstolo Paulo ele já achou isso terrível, terrível, terrível. Mas o que o apóstolo ele ficou mais perplexo é com a atitude dos coríntios, a jactância deles em achar que eles eram tão espirituais que eles não queriam repreender aquele homem com aquele feito. Olha só que coisa terrível. Paulo ele fala aqui, no versículo 2, estais inchados, 5:2, estais inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Aí ele fala aqui, eu na verdade ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já a determinei. Como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aí ele fala aqui, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Paulo aqui ele repreende severamente os coríntios, exatamente porque eles não tomaram uma atitude em relação àquele iníquo. E Paulo ele fala fortemente aqui, ele diz assim, tirai o tal iníquo, tirai dentre vós. Hoje em dia, meus irmãos, é algo um pouco difícil, porque é notório que existem igrejas legalistas que às vezes usam a sua base doutrinária em apenas suposições, criando a forma mais diversa de legalidade, tal como é proibido assistir televisão. Isso agora já não está mais presente, esse tipo de doutrina. Doutrinas acerca de vestes, doutrinas acerca de uso da televisão, enfim. Passamos por essa fase. Mas hoje em dia, o que está acontecendo é que, infelizmente, por causa de motivos variados, não sei se é porque o camarada é um ótimo dizimista, um bom ofertante, e então ele traz a sua oferta a alguma igreja e é aceito a oferta dele, mas a vida dele às vezes é uma vida que não condiz com a palavra de Deus, é uma pessoa iníqua, uma pessoa que não tem temor de Deus e mesmo assim é aceito no meio. Hoje em dia temos visto mesmo aí na internet muitos e muitos homens que causam escândalo com a premissa do não julgueis. Hoje em dia, falar que a grama é verde é um pouco complicado.
sugere sempre refutação e debate. Mas nos tempos bíblicos, a ortodoxia bíblica ela era defendida e totalmente aceita pela igreja. Olha só o que Paulo fala para Tito. Olha só. Tito capítulo 1, no versículo 9 em diante, eu quero fazer só essa leitura para terminar. Tito 1:9 dizendo aqui, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Sempre houve contradizentes. No tempo de Moisés, ele era usado, o homem levantado por Deus para conduzir o povo de Israel pelo deserto em direção à terra prometida. Só que teve um grupo lá, um grupo que falou, não, Deus só fala através de Moisés, não, vamos oferecer os nossos incensários também, porque Deus fala através de nós. A rebelião de Corá, né? Datã e Abiú, foi algo terrível. Então sempre houve os contradizentes. E não é diferente na igreja. Olha só, no versículo 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos enganadores, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, que usam a premissa de que você tem que se circuncidar para ser salvo. Olha só a heresia, né? Isso era a heresia mais comum naquela época, que os judaizantes, né, que eles diziam que não era só aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador, era necessário, às vezes, guardar o sábado, os dias de festa e principalmente se circuncidar. Era a regra que alguns queriam impor à igreja. Bom, olha só. Aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Então, esse testemunho é verdadeiro. Portanto, olha só o que Paulo fala. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. É necessário repreender severamente. E hoje em dia, meus irmãos, infelizmente, estamos passando por um período onde você não pode repreender o pecador. Você tem que falar que o pecador é uma vítima da sociedade, que o pecador é uma vítima do diabo, que não é ele que está fazendo mal. É a mesma coisa, o camarada ele adultera e é pego no adultério. Aí o que acontece? Ao invés dele ser repreendido por isso, a se arrepender e assim assumir a sua culpa, para que através do seu arrependimento ele possa ser aceito de novo, fala, não é bem assim, porque foi o espírito da pombagira que fez esse mal, que fez com que você adulterasse, sabe? Querem colocar paliativos e culpa em coisas que é de total responsabilidade do camarada. Aí o que acontece? Ele chega numa igreja, ouve esse tipo de coisa, então ele não se sente de maneira alguma culpado pelo que fez. Aí o que ele diz? A minha esposa não me aceita, mas Deus me aceita. Aí nessa que ele fala que Deus aceita, Deus também vai aceitar a pessoa que eu amo hoje em dia. E aí a gente vê as coisas que acontecem. Mas a regra a igreja ela tem que repreender o transgressor, mas repreender com longanimidade,
a fim de trazê-lo de volta para Cristo, não atirar pedra no camarada. A diferença é essa, você tem que pegar e falar da palavra de Deus para que ele se arrependa e assim ele volte a caminhar com Jesus Cristo. Então, tem que ter um certo zelo, tem que ter zelo pela palavra de Deus, e você tem que ser uma pessoa apta a repreender com longanimidade e com mansidão. É isso que a palavra diz. Olha só, terminando aqui, ó. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Que coisa interessante, hein? Homens que se desviam da verdade. E o que termina, para terminar aqui, ó, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. É simples assim. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Se você não repreender com amor, mas com firmeza, se você não repreender a pessoa, ela vai se sentir sempre uma vítima e ela vai sempre continuar pecando, achando que deve ter aceitação de Deus e da igreja. Então, tem que fazer essa diferenciação. Olha, você está em pecado. Eu oro para que Deus te dê condição de se arrepender, mas não dá para aceitar o irmão dessa maneira. O que acontece hoje em dia é que muitos pastores, para não perder, por causa da receita da igreja, muitas vezes, para não perder, eles permitem que o pecador contumaz faça parte do seu rebanho. Então tem que ter essa percepção e buscar orientação de Deus para poder lidar com essas questões. Muito obrigado pela sua pergunta, missionário Robson. Para o quadro... Na Rádio Renovo, o quadro. A Renovo responde ou tenta. Muito obrigado, então. Estaremos aí num próximo vídeo trazendo algo da palavra de Deus para as perguntas feitas para o nosso quadro A Renovo Responde ou Tenta. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. www.radiorenovo.centercast.com.br e www.zeno.fm/Rádio Renovo. Rádio Renovo São Paulo, operando pela web através das plataformas YouTube, Facebook, Zeno Média, Spotify e Rádios Net.